O Bolsa Família voltou e voltou ainda melhor. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, este é o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a gente pelo PT, pela TV PT no YouTube, pela Rádio PT na web, pelo Facebook, pelo PT Sat, canal 1313. Bom dia também para a Lúcia, que está nas Libras hoje apresentando este jornal comigo. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. A gente vai apresentar os eixos temáticos do Programa de Aceleração do Crescimento. O deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, vai falar com a gente sobre os investimentos em transição energética e cidades sustentáveis e resilientes. O deputado federal pelo PT da Bahia, Jorge Sola, fala sobre as principais ações do PAC na área da saúde. Então vamos lá, vamos de entrevista. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato. Bem-vindo, deputado, ao Jornal PT Brasil. Oi, Amanda. Prazer estar de volta aqui na TV PT. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Prazer é nosso, deputado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente apresentar esses eixos, tão importantes que sustentam aí o novo programa de aceleração do crescimento. E agora, especificamente, a gente vai tratar da transição energética, que é um dos principais eixos aí do novo PAC, Ao todo, a temática vai contar com 9 sub-eixos e vai ter um investimento de 540,3 bilhões de reais. O Brasil já conta com 80% da capacidade de geração de energia elétrica de fontes renováveis, enquanto a média mundial é de 38%. Como é que o novo PAC ainda deve melhorar esses números? Primeiro, eu acho que nós precisamos aqui celebrar esse momento que a gente está vivendo. Nós nunca tivemos um investimento desta ordem na transição ecológica, na transição energética. Não é pouca coisa a gente imaginar que 540 bilhões voltado para esse tipo de investimento. É o maior do Brasil, da América Latina. E isso mostra essa visão de futuro do presidente Lula, de todo o governo, e de entender o quanto que esta agenda é uma agenda de oportunidades que coloca para o Brasil no desafio do enfrentamento da crise climática. Então, nós precisamos trabalhar fortemente para descarbonizar a economia em todas as cadeias produtivas. E, ao mesmo tempo,
com esta ênfase que, para quem vem acompanhando as falas do presidente Lula nos fóruns internacionais, independentemente de qual que seja, enfim, todas as viagens dele, coloca que não se separa o enfrentamento da crise climática e o enfrentamento da pobreza, da desigualdade. E por isso que a gente celebra, então, este investimento no PAC, nesta ordem, nesses recursos, que é o maior da história, maior da América Latina, e que isso vai inspirar, inclusive, outros líderes mundiais a também seguir ao mesmo caminho e dar um protagonismo diferente para o Brasil. Então, vamos celebrar esse volume de recursos, né, que coloca o Brasil na liderança desta agenda no âmbito internacional. O eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes prevê ações para que as cidades se adaptem às mudanças climáticas e ofereçam aí uma melhor qualidade de vida para a população. Nesse sentido, quais são as ações prioritárias para as cidades brasileiras dentro do novo PAC? Às vezes as pessoas não entendem que determinados investimentos não dialogam com a agenda ambiental. Então, por exemplo, você tem eixos ali de transporte eficiente, então é melhoria da qualidade de vida, é inclusão, tá? E quando você coloca aí transporte eficiente, você reduz, por exemplo, a utilização de veículos, né? Ao mesmo tempo que você traz qualidade de vida para as pessoas, para a locomoção das pessoas nas cidades. Quando a gente fala assim, por exemplo, uma outra área que tem a ver com infraestrutura social inclusiva, todo mundo sabe que ao longo do processo de construção das cidades, os mais pobres foram empurrados para os morros, foram para as beiras dos rios, dos córregos, em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental e que são os que mais sofrem quando você tem essas catástrofes que a gente vem assistindo, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, a gente recentemente teve no litoral norte de São Paulo, né, onde quem perde a vida, quem perde, entendeu, os seus bens, são os mais vulneráveis, são os mais pobres. Então, você pensar, entendeu, de como é que você organiza para poder, entendeu, enfrentar, entendeu, os desafios que vêm dos eventos climáticos, um investimento também que dialoga com a agenda ambiental. Saneamento, por exemplo, água para todos, né, também tem tudo a ver, entendeu, com o meio ambiente, com saúde, com inclusão social, inclusão digital, conectividade, como é que você leva, entendeu, esses benefícios para a população, né, que facilita a vida, a segurança energética, fazer com que todas as pessoas tenham possibilidade de também ter acesso à energia. O investimento em ciência, tecnologia, inovação, tá? É o grande desafio de como a gente vai produzir os bens e serviços para a qualidade de vida de nós, humanos, tá? Com menos utilização de recursos naturais, com menos impactos, né? Podia citar aqui, entendeu, vários itens que têm a ver com a qualidade de vida, a criação de espaços inclusivos, né, para a convivência das pessoas. Então, são um conjunto de ações, né, boa parte delas, evidentemente, de responsabilidade dos municípios, mas que fazem parte, entendeu, do PAC, com apoio do governo federal, nesse desafio da gente fazer a transição e ter cidades mais resilientes frente aos desafios que nós vamos ter, dos impactos das mudanças climáticas que nós, na verdade, já estamos assistindo. Se a gente pegar aí, praticamente um terço da cidade da Líbia lá foi para água abaixo, entendeu? Por causa de um evento extremo. Mas mesmo assim, agora a gente está vendo aí o desafio que está colocado no Rio Grande do Sul. Enfim, precisamos celebrar, entendeu? Por ter um governo que está preocupado e colocando na centralidade das decisões do governo, daquilo que vai construir para frente, enfrentar os desafios e a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Volta, né, do presidente Lula e sua política externa, né, sua postura de estadista, a visão do resto do mundo a respeito do Brasil já mudou, é muito positiva, né? E como é que o PAC pode auxiliar nisso? Posicionar o Brasil como um país que pensa o desenvolvimento
com uma preocupação ambiental concreta? Então, Amanda, nós estamos assistindo e o mundo todo está percebendo que o Brasil voltou. O Brasil voltou para os brasileiros, né? Primeiro, evidentemente, no conjunto de programas que deram certo nos governos passados, que estão aí de volta com inclusão social. O Brasil voltou na medida que se reorganizou o papel do Estado, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, e que já tem como resultado a diminuição do desmatamento em 48% na Amazônia, a volta do PP-SEDAM, né? Agora, nos próximos dias, deve ser lançado o PP do Cerrado especificamente, e assim de cada bioma, para fazer o controle do desmatamento. O PAC também prevê, então, um conjunto de investimentos, né, para você repensar a própria reindustrialização, a necessidade de reindustrialização do país com um novo tipo de indústria de baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, na medida em que o Brasil começa, o governo do presidente Lula começa a mostrar para o mundo que está fazendo a lição de casa de enfrentar a crise climática, né, com esse conjunto de ações, dá um outro patamar, né, para o Brasil nas relações internacionais, tá? E com o entendimento que foi muito forte, e o Brasil, no governo, em especial o governo do presidente Lula e depois da presidenta Dilma, deu continuidade, é que no debate do enfrentamento da crise climática, que é um debate planetário, tem dois conceitos que são importantes e que agora ele volta com tudo com o governo do presidente Lula. O primeiro é de que todos... que é o conceito da responsabilidade compartilhada. Então, não importa se é um país desenvolvido ou em desenvolvimento, todos precisam fazer alguma coisa para enfrentar a crise climática. Diminuir as emissões de gases de efeito estufa que provoca, entendeu, as mudanças climáticas que a gente já vem assistindo. Então, nós todos. E aí o Brasil está mostrando que está fazendo a sua parte. E o outro o conceito da responsabilidade diferenciada. Então, os países desenvolvidos têm maior responsabilidade para esta situação que nós estamos vivendo no planeta de risco para a própria vida no planeta. Então, eles, ao longo da história, principalmente nos últimos 250 anos, foram os que mais emitiram gases que provocam as mudanças climáticas. Portanto, eles têm maior responsabilidade e, portanto, eles precisam aportar mais recursos e mais tecnologias para os países em desenvolvimento poderem buscar qualidade de vida para o seu povo sem seguir o mesmo caminho que eles trilharam, porque o planeta não aguenta. O planeta, de certa forma, aguenta, mas a vida do planeta, da forma como está colocado hoje, não se sustenta. Então, e isto vale também internamente. Então, quando a gente faz o enfrentamento que agora o governo do presidente Lula está fazendo, né, de colocar os pobres no orçamento e colocar os ricos no imposto de renda, tá? Também está relacionado com esse debate que fala, olha, vamos fazer a nossa lição de casa, porque enfrentar a crise climática também é uma oportunidade para o Brasil, né, que precisa de investimento em ciência e tecnologia, mas, ao mesmo tempo, precisa enfrentar a desigualdade. Então, em todas as ações do governo e a centralidade do PAC, você tem essa perspectiva. Investimento em ciência e tecnologia, né, na agenda ambiental, cuidado com o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, buscando melhorar a qualidade de vida do povo com programas que incluam, né, que levam os direitos básicos para o conjunto da população. Então, isso, né, coloca o Brasil sinalizando para o mundo todo que é este o caminho que precisa fazer. Então, aquilo que já está sendo vislumbrado pelo conjunto dos países, né, eu acho que todos nós aqui,
entendeu? Ficamos felizes e celebramos, por exemplo, a participação do presidente Lula agora no evento da ONU, no evento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Há uma expectativa muito grande da presença e a participação do Brasil e aquilo que o Brasil vai levar na Conferência do Clima em dezembro em Dubai, né? Então, isso, entendeu, o Brasil no outro patamar, justamente por tudo isso que o Brasil está fazendo, né, e que o PAC, de certa forma, dialoga, entendeu, nessa perspectiva. Mas eu volto a dizer, o Brasil, entendeu, ganha notoriedade no âmbito internacional pela lição de casa que está fazendo, com isso dá autoridade para, entendeu, falar mais alto e cobrar a responsabilidade dos outros países. E para nós, evidentemente, nós temos clareza que o Brasil tem, pela sua dimensão territorial, pela sua potencialidade na própria agricultura, pela sua biodiversidade, pela diversidade étnica, cultural, pelo seu povo, né? Por tudo que tem de conhecimento acumulado dessa diversidade étnica, cultural, né? Então, a gente tem recursos, tem sol, tem água, entendeu? Tem uma costa enorme, enfim, tudo isso coloca o Brasil como uma grande oportunidade de enfrentar a crise climática, enfrentar a desigualdade e inspirar o resto do mundo. Eu acho que é esse o sentido, né, que o presidente Lula está vendo agora, entendeu, desse governo. E ao cumprir também essa agenda, né, outras oportunidades aí também podem aparecer para o país. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos investimentos que podem ser atraídos para o Brasil ao cumprir essa agenda de meio ambiente no âmbito do PAC. Nós temos aquilo que eu falei, como oportunidade que está colocado para o Brasil. Então, você tem a possibilidade de investimentos em biocombustível, em bioenergia, no hidrogênio verde, na energia eólica, solar, no setor de transporte, tecnologia de aviação, na reindustrialização, de como é que você agrega valor aos produtos da agropecuária, aquilo que a gente tem dos recursos minerais, né? Sempre nessa perspectiva de baixa emissão de gás de efeito estufa, né? E aí, concretamente, a gente já começa a ter resultados, né? Então, a gente tem a retomada do Fundo Amazônia, então você tem, além dos países que tradicionalmente aportavam, estou falando de recursos de países, né? Como vinha da Noruega, da Alemanha, agora você tem do Reino Unido, você tem da União Europeia, você tem o compromisso dos Estados Unidos de colocar, você tem a potencialidade aqui do crédito de carbono, entendeu, de ser também um ativo importante que vai trazer recursos. Muitas das fundações privadas ao redor do mundo estão vendo o Brasil como um país de oportunidade e querem trazer recursos. Os fundos de investimentos, né? Então, mesmo para a produção da agropecuária, entendeu? Todo mundo está de olho no Brasil. Se o Brasil fizer a lição de casa, querem fazer investimentos, né? Esses fundos privados, né, de investimentos. Então, as ações que estão previstas ali no PAC, né, além de fazer a lição de casa, como é que o Brasil vai se adaptar para enfrentar os desafios que vêm, os impactos que vêm das mudanças climáticas, mas ele coloca essas oportunidades que a todo momento a gente já começa a perceber a vinda daquilo que eu falei antes, né? Entendeu? A responsabilidade diferenciada, fala assim, onde é que tem recursos e aonde precisa de recursos para enfrentar a crise climática, buscar a qualidade de vida do povo, né? E, ao mesmo tempo, enfrentar a crise climática. Então, o Brasil, por exemplo, não tem todos os recursos necessários para poder enfrentar esses desafios da agenda social, né? Para poder enfrentar a desigualdade de um dos países mais desiguais. Mas, à medida que o Brasil faz a lição de casa do ponto de vista da agenda climática, da agenda ambiental, né, isso traz para o Brasil essas oportunidades que a gente já começa a assistir agora. Então, nós precisamos celebrar, entendeu, a volta do presidente Lula, tá? Mas volta atualizado com esse desafio que é global, né? Que é global, e aí todo mundo já vem acompanhando as ações do governo, que já vem mostrando para o povo brasileiro e para o mundo todo que está fazendo a lição de casa nos investimentos. Então, na medida que coloca isso na centralidade do PAC,
Então, sinaliza para o povo brasileiro, sinaliza para o mundo todo que é o país também da oportunidade para enfrentar a crise climática e também enfrentar a desigualdade. E isso nós precisamos celebrar todos os dias, mesmo sabendo da dificuldade que tem no dia a dia, mas a perspectiva é louvável, entendeu, para todos nós. Então, vamos celebrar, cuidando com carinho e celebrando, porque o Brasil tomou o seu rumo e voltou para o povo brasileiro, que é o mais importante, mas também voltou para o mundo todo, que busca caminhos para enfrentar a crise da crise climática. Maravilha, deputado. Agradeço muito sua participação aqui com a gente nesse especial dos eixos temáticos do PAC. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Amanda. Grande abraço para todos vocês aí, para todo mundo que acompanha a rede da PT. Obrigada, bom dia. E você continua aqui com a gente, que a gente vai continuar falando dos eixos temáticos do PAC. Na nossa próxima entrevista, vamos falar de saúde. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT da Bahia, Jorge Sola. Bem-vindo, deputado, ao Jornal PT Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai hoje falar de saúde no PAC, né? Que a gente teve esse anúncio de investimentos de mais de 30 bilhões de reais para esse eixo dentro da nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento. Exato. Quais áreas devem receber esses recursos, deputado? Nós temos uma série de investimentos importantes na saúde, desde investimentos no chamado Complexo Industrial da Saúde, nossos laboratórios públicos, produção de medicamentos, de vacinas, será ampliada com esses investimentos, a nova fábrica de vacinas, que vai ser viabilizada com a Fiocruz, e temos investimentos na rede assistencial. Agora mesmo, no edital que vai ser lançado, vão estar disponíveis recursos para a construção de unidades básicas de saúde, de centros de atenção psicossocial, dos CAPs, ambulâncias para o SAMU. Diversos serviços terão a possibilidade, com esses recursos do PAC, de ser ampliados, ou até mesmo novos serviços que serão implantados com esses investimentos. Exatamente. Os anúncios priorizaram muito essa questão das unidades básicas de saúde, a telesaúde, né, que vão receber essa atenção. É outro investimento importante especial, que teremos. Exatamente. A pandemia trouxe esse advento, né, essa possibilidade. Sim. É uma possibilidade também da gente desafogar o sistema público de saúde. Eu queria que o senhor explicasse para a gente os impactos desses equipamentos na vida da população, no dia a dia das cidades. No que diz respeito à informatização da rede assistencial e o uso da telemedicina, isso vai permitir facilitar o acesso para muitos pacientes que estão distantes dos serviços, ou até ampliar, né, a capacidade de remotamente serem assistidos, né. A ampliação da rede é fundamental. Nos primeiros governos do presidente Lula e com a presidenta Dilma, nós tivemos 35 mil unidades básicas de saúde construídas, com o apoio do Ministério da Saúde. E agora, com a volta do presidente Lula, nós vamos retomar esses investimentos. Isso vai permitir ampliar a capacidade instalada do Sistema Único de Saúde, vai gerar emprego durante a construção civil, né, os trabalhadores da construção civil, e vai gerar emprego depois, os trabalhadores da saúde que vão estar atuando nessas unidades e, obviamente, atendendo a sua finalidade de melhor assistir à saúde da população. E lembrando também da questão do SAMU, deputado, eu queria ressaltar isso. Eu acho que para as pessoas mais jovens do Brasil, o SAMU sempre esteve aí, sempre existiu. Como é que era o Brasil antes desse serviço de atendimento de emergência? Eu fico assim, muito satisfeito de ver o SAMU em todo o território nacional hoje, quase cobertura. Já temos mais de 80% da população vivendo em cidades com SAMU. Porque nós participamos da criação do SAMU. Eu era secretário de Atenção à Saúde no primeiro governo do presidente Lula, o senador de Pernambuco, Humberto Costa, era o ministro, e nós criamos o SAMU a partir de poucas experiências municipais. Eu tinha criado como secretário municipal de saúde um serviço de atendimento móvel de urgência em Vitória da Conquista, onde era secretário municipal. Humberto tinha sido secretário de Recife, tinha criado lá. Eram poucas administrações, quase todas do PT, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Vitória da Conquista, e tomamos essas experiências municipais e criamos o SAMU. E sua pergunta é fundamental, porque
que a gente incorpora no dia a dia e tem que lembrar como é que era antes do SAMU. Antes do SAMU, um paciente atropelado em via pública, ele era transportado geralmente no banco de trás de um fusquinha da polícia. É como ele chegava lá, no pronto-socorro, na emergência, né? Da mesma forma, as UPAs, né? Como é que a gente tinha atendimento de urgência antes de ter todo esse exército de unidade de pronto atendimento que foram criados no governo da presidenta Dilma já? Então, é muito importante. O SAMU, ele faz a diferença, não só no trauma, não só as pessoas vítimas de violência e de causas externas, como também os atendimentos clínicos, né? Pessoas que infartam, têm acidente vascular, têm intercorrências agudas clínicas que também são atendidas. E para nós é muito importante comemorarmos, né? 20 anos do SAMU, com a volta do nosso presidente Lula, que foi o maior entusiasta. Eu diria a você que naquele período, no primeiro governo Lula na saúde, o presidente Lula tinha 3 programas que ele tinha um carinho especial: o SAMU, a Farmácia Popular e o Brasil Sorridente. E ele chamava muita atenção disso, que o conjunto dos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo, ele como sindicalista recebia muitas demandas, e a maioria dos trabalhadores procuravam um sindicato, não tinham acesso à assistência odontológica, muitas vezes tinham um plano de saúde pela empresa onde trabalhavam, mas não tinham dinheiro para comprar o medicamento, e quando tinha urgência, tinha que pedir alguém para dar um socorro, para levar no hospital. Então, essa vivência dele como sindicalista, como trabalhador metalúrgico, trouxe para ele, né, essas temáticas na saúde e priorizar 3 programas fundamentais. O SAMU, Farmácia Popular e Brasil Sorridente são 3 projetos que fizeram a diferença a partir da sua implantação no primeiro governo do presidente Lula. Deputado, o senhor falou também da indústria da saúde, né? Sim. Que ganhou uma grande relevância durante a pandemia, quando a gente ficou sem vacina e quando começaram as compras, tivemos que importar, porque a gente estava com esse sistema todo sucateado. Como é que o PAC vai impactar essa área positivamente? Olha, durante a pandemia, todo mundo viu falar todos os dias em Fiocruz, Butantan. O que não disseram, e a gente precisa dizer, é que a vacina contra o Covid, que foi produzida aqui no Brasil, só foi possível ser produzida no Butantan e na Fiocruz por causa dos investimentos que foram feitos lá atrás, nos 2 governos do presidente Lula e nos 2 governos da presidenta Dilma. Esses investimentos que foram feitos nos governos do PT que permitiram que a Fiocruz e o Butantan criassem a capacidade instalada, uma planta de produção de vacina invejável, com capacidade tecnológica, para, chegando à necessidade, como foi da pandemia, não só produzir as vacinas que já eram produzidas anteriormente, mas uma nova vacina, que foi a do Covid. As parcerias de desenvolvimento produtivo, que são parcerias público-privadas entre laboratórios oficiais, além da Fiocruz e Butantan, nós temos laboratórios dos estados. O meu estado, na Recriama, Bahia Farma, que tinha sido fechada na época, no final dos anos 90, foi recriada. Tem o LAFEP em Pernambuco, temos laboratórios estaduais que fazem parte desse conjunto de redes, que em rede trabalha para incorporar a produção de medicamentos e vacinas para o Sistema Único de Saúde. Mas aí também temos parceiros privados, e que o Brasil o maior déficit da balança comercial do Brasil são os produtos de saúde. E isso, nós temos um campo enorme para ocupar, para incorporar a tecnologia. Só foi possível termos o maior programa público de vacinação do mundo porque nós investimos nos nossos governos para que a produção de vacinas viesse a ser nacionalizada. E tomamos esse baque todo, né? Não só da pandemia, mas termos a pandemia, tendo o pior presidente, o pior governo da história do país, são 2 tragédias acumuladas. E com isso, nenhuma área sobreviveu a essa tragédia desses anos que se passaram, felizmente, mas a questão da vacina foi uma das mais absurdas, um dos desastres, digamos assim, mais impactantes, porque nós voltamos à cobertura vacinal dos anos 90. Né? Nós que tínhamos um programa de vacinação que nós nos orgulhávamos, mas agora estamos retomando, né? Agora em outubro,
campanha de vacinação novamente, levar as crianças, levar os idosos, todo mundo vacinando. E esses investimentos vão criar mais possibilidades ainda de medicamentos, vacinas, tratamentos, tecnologias que vão estar sendo incorporadas ao Sistema Único de Saúde, né? Inclusive, teremos também a retomada, já começou a retomada pelo Ministério da Saúde, dos investimentos em radioterapia para o tratamento de câncer. Essa é outra área importante que nós vamos ter recursos do Ministério da Saúde novamente sendo aplicados. Nos últimos 4 anos, foram entregues apenas 2 aceleradores lineares, 2 equipamentos de radioterapia no Brasil inteiro, e que tinham sido comprados no governo da presidente Dilma. Nossa. Ou seja, o governo passado não comprou nenhum. Entregou 2 que o governo Dilma tinha adquirido. E agora, só para o estado da Bahia, são 7 equipamentos de radioterapia que vão estar sendo disponibilizados em várias regiões do estado para viabilizar a assistência ao paciente que tem câncer. E como a Bahia, também outros estados serão contemplados com a aquisição de novos equipamentos de radioterapia, os aceleradores lineares. É verdade, a oncologia, né, com o passar dos anos, tem se tornado assim, o maior gargalo aí no A população vai envelhecendo, vai aumentando a incidência de câncer, precisa de tratamento, né? Com certeza. Outro gargalo também que veio com a pandemia, né, foram as cirurgias eletivas, tudo isso foi sendo represado. Então, como é que o PAC pode ajudar a resolver esse problema, né, com as pessoas que ficaram, então, aí numa fila imensa por conta da falta de atendimento? O Ministério já, logo nos primeiros meses desse ano, isso já tinha sido apontado na transição, elaborou, apropriou um recurso para ampliar a oferta de cirurgia eletiva, tipo um mutirão para um conjunto de procedimentos cirúrgicos, né? Mas nós precisamos aumentar a rede, precisamos aumentar a capacidade de novas salas cirúrgicas, mais equipamentos, para tirar essa demanda represada. Nós já estamos avançando bastante esse ano, né? Muitos estados têm dado uma resposta bem positiva com esse aporte financeiro e apoio técnico do Ministério da Saúde. E aí você lembrou uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar, que de todo o estrago que fizeram no governo passado, a área de saúde foi uma das que mais sofreu, mas o pior que eles fizeram com a saúde foi ter destruído a referência técnica do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, durante o governo passado, não conseguia mais ser um farol nem técnico, nem político, nem coordenar o sistema de saúde, porque o SUS ele é operado pelas 3 esferas de governo, né? Quem mais executa na ponta são os municípios, os estados têm uma oferta de maior complexidade, geralmente hospitalar, e o Ministério não faz oferta direta de serviço, mas é ele que fornece, né, as diretrizes técnicas, as orientações, a definição de incorporação tecnológica e participa decisivamente do financiamento. O Ministério estava desmoralizado no governo passado, não só tecnicamente, com as orientações estapafúrdias que foram dadas pelo governo anterior durante a pandemia, mas não sentava com estados e municípios para definir as diretrizes, para combinar como viabilizar, né, melhor resposta para o sistema de saúde. Isso, com poucos meses, nós já retomamos o atual Ministério, quero parabenizar a ministra Anísia, né, não só recompondo o orçamento, que a gente conseguiu com a PEC da transição, lembra, no final do ano, antes mesmo da posse de Lula, injetar mais 23 bilhões a mais no orçamento do Ministério da Saúde. Então, isso permitiu, retomando o diálogo com estados e municípios, começar a recuperação e, novamente, o Ministério voltar a ser a orientação, como eu falei, o farol técnico e político do Sistema Único de Saúde. E em poucos meses nós já conseguimos, olha quanta coisa boa, né? Falando de financiamento, com todas as dificuldades que ainda temos, nós estávamos, no final do ano passado, com um sem número de serviços, mais de 4.000 serviços, equipes de saúde, que tinham sido inauguradas, colocadas em operação por estados e por municípios, que não recebiam um centavo do governo federal. No meu estado, na Bahia, nós tínhamos 27 policlínicas regionais, que são grandes ambulatórios de especialidades e de exames diagnósticos, nenhuma delas recebia um tostão. Nenhum serviço que foi inaugurado depois de 2016, depois do golpe que tirou a presidenta Dilma,
tinha sido incorporado ao financiamento do SUS. No nosso caso, na Bahia, 8 hospitais, Amanda, 8 hospitais. E várias equipes de família, a CAP, SAMU. E, felizmente, o Ministério conseguiu já incorporar todos esses serviços, passaram a ter participação financeira do Ministério da Saúde e do Governo Federal. E mais, os grandes hospitais filantrópicos, no nosso caso, na Bahia, o Hospital de Irmã Dulce, o Hospital Martagão Gesteiro, o Hospital Aristides Maltese. O Maltese é o que mais faz cirurgia de tratamento de câncer no Brasil, que mais faz tratamento oncológico no país pelo SUS, é o Aristides Maltese. Esses 3 grandes hospitais, o de Irmã Dulce é o maior do Norte e Nordeste, filantrópico. Eles 3 estavam com o mesmo valor de 2016. Nossa, com o mesmo valor de contrato de 2016, vivendo a maior crise financeira da história dessas unidades. Ainda no mês de maio, o Ministério conseguiu recuperar o contrato, atualizar valores contratuais e colocando melhores condições novamente de funcionamento dessas grandes unidades filantrópicas que atuam pelo Sistema Único de Saúde. Então nós temos muito a fazer, mas os sinais são extremamente positivos, não só os resultados alcançados nesses meses, como os investimentos previstos, inclusive no PAC, tendem a mudar o cenário da produção de insumos para a saúde, ampliar a participação pública na produção de medicamentos, vacinas e aumentar a oferta de serviços, seja através da rede pública, seja através da rede contratada, especialmente, eu diria, os grandes hospitais filantrópicos, que são 100% SUS, que já tiveram também, por parte do Ministério, uma recuperação financeira desse incentivo. Então, as notícias são muito positivas. E só tenho a comemorar que o presidente Lula tenha voltado e pisando no acelerador na saúde e no investimento público em geral, né? São 9 meses aí, né, de governo, e a gente tem tanta coisa para mostrar. Eu lhe confesso que nem eu, que sou deputado, estou lá na linha de frente, não esperava que a gente fosse conseguir fazer tanto em tão pouco tempo. 9 meses é uma gestação. Com certeza. Foi suficiente para a gente mudar a cara do Brasil, mudar a cara do Brasil no mundo e começar a recuperar as condições de que as políticas públicas façam a diferença na vida das pessoas. Então, voltou a ter, não é nenhuma figura de retórica, não. O Brasil voltou com o presidente Lula voltando. Nós voltamos a ter prioridade na educação, na saúde, na ciência social, voltamos a ter investimento público na habitação, nas estradas, tudo que faz a diferença na vida das pessoas. Para isso é que a gente paga impostos, para isso que a gente quer que tenha um governo de compromisso. E é isso que está acontecendo com o nosso presidente Lula e nosso governo voltando a cuidar das pessoas. É isso aí, um governo trabalhando pelo povo. Deputado, obrigada pela participação aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho de PAC na área da saúde. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Eu que agradeço, parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem e estamos à disposição para os momentos, os debates. Sempre, com certeza, nós teremos pela frente mais notícias boas ainda. Tomara, com certeza. Obrigada, deputado. Obrigado a você. E você continue ligado na Rede Povo de Comunicação para saber como é que o PAC está melhorando a vida da população. O novo PAC é o nosso PAC. Chegou o novo PAC, o maior programa de investimentos do país. A partir de agora, você vai ver o novo PAC em ação, gerando emprego, renda e melhorando a vida dos brasileiros em todos os estados. Vamos juntos construir um Brasil com mais dignidade, oportunidades de trabalho, justiça social e sustentabilidade. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.